Opa, e aí? Meu nome é Kevin e recentemente eu tenho gravado uma série no meu canal que se chama The Shadow. É uma série de terror de Minecraft que eu tenho começado a gravar há 2 semanas e eu achei interessante trazer um conteúdo mostrando os bastidores dessa série. E eu queria compartilhar com vocês essa experiência, de eu contando pra vocês como que eu fiz essa série. Então, bora lá. Bom, primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é que o jeito que eu construí esse mapa, né, que vocês podem ver que o chão é composto por puzzle e as árvores também tem algumas madeiras com mods, né, que no caso são essa abeto modificado aqui, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso. Bom, primeiramente, esse chão de puzzle aqui eu construí com blocos de construção, aquele lá que eu esqueci o nome que copia. É esse daqui, ó. Gerador de estruturas. A função dele é praticamente copiar uma parte do seu mundo para você colar em outro canto, praticamente facilitando meu trabalho de construir esse terreno de puzzle. E também você pode perceber que a floresta ela é bem grande, só que tem uma parte ainda maior que é a do puzzle, que é a do puzzle vazio. Por quê? Eu não queria que a grama aparecesse nas gravações. Então por isso que eu fiz as árvores um pouco mais para perto da onde acontece a história, e o puzzle ele é bem mais para longe, como se o mundo inteiro fosse feito de puzzle. E para isso eu usei o bloco gerador de estruturas que ele copia. Só que eu não consegui usar o comando /fill porque estava dando erro de construção. E basicamente foi isso. Eu construí o chão desse jeito, e as árvores foram feitas com tora de pinheiro e essa tora modificada que eu mostrei no início do vídeo, que é praticamente assim, ó, eu construo uma base aleatória no chão e depois eu pego aqui no meio, mais ou menos, e vou puxando alguns blocos para cima. Eu faço o contorno, o meio na verdade, que é a altura máxima da árvore. Depois eu venho contornando, tipo assim, ó, eu pego um canto aqui e vou até uma certa altura. Depois eu pego outro canto e posso ir ou mais alto ou mais baixo também, para dando esse diferencial de tronco do meio da árvore. E no chão eu vou praticamente colocando alguns blocos de cima assim, vou fazendo uns caules meio aleatórios, como se fossem umas raízes para fora mesmo. Também tem as folhas mortas, que eu só literalmente venho puxando assim umas madeiras de forma aleatória e venho quebrando aquilo que é desnecessário, que eu acho que eu não gosto. Então acaba ficando bem da hora, né? Acaba que ficando uma árvore realmente um pouco realista, como se tivesse sido abandonada, do jeito que se passa a série. E eu acho essa forma de construir bastante interessante. Também tem esses esqueletos aqui, esses papéis que não são do jogo original, porque eu tô jogando com mods, né? Tem Key Run, tem vários papéis que dizem mensagens para deixar o ambiente mais realista e assustador. Tem esse esqueleto aqui caído, que ele tem duas posições, tem a de cabeça para baixo e a de cabeça para cima também. Esse mod é o mod de Dwellers, que ele aparece no final do 5º episódio nos créditos. Então, se você quiser, você consegue baixar também. Ele tá na Marketplace nesse exato momento. Só que ele é pago. Eu peguei esse mod praticamente, acho que eu tava jogando com um amigo meu e ele decidiu comprar pra mim o mod de Dwellers, porque ele gostava, só que ele não tinha PlayStation. Daí quando ele foi passar uns dias aqui em casa, ele comprou pra mim. Daí beleza. Tem vários monstros, não é só a sombra que aparece em si, porque eu escolhi a sombra por ser um monstro que eu acho bastante interessante, bastante legal. Esse aqui, ó. Esse monstro que é a sombra, que literalmente é o monstro da série que aparece, né? Também tem for the Frog. Eu desativei. Tem esses bichos estranhos, tem Technoker. Enfim, o mod ele é composto por muitos bichos aterrorizantes que podem mexer no seu mundo. Esse aqui não é um bicho, não. Mas, tipo, tem muitos monstros mesmo, que podem acabar ajudando eu a construir o terror da série, praticamente. Enfim, eu vou matar esses bichos aqui e depois eu volto com vocês. Outra coisa que eu também achei bastante interessante mostrar pra vocês é as construções, por exemplo, o acampamento. O acampamento que dá um degradê no chão com serrapilheira e também a terra fértil. E arbusto morto também. Terra infértil, na verdade, confundi. E tem arbusto morto e tem serrapilheira, que dá pra dar um degradê bastante legal no chão, como se alguém já tivesse habitado esse lugar, que é justamente o objetivo desse acampamento. Dá o sentido de que alguém já habitou nesse lugar e acabou morrendo. E eu fiz também algumas
cabanas abandonadas com teia espalhado por todo o acampamento, lã meio que destruída e uma cerca de cavalo escuro. Também coloquei alguns barris, teve baú aqui também. Eu fiz uma fogueira com um estandarte de armadura. Ficou desse jeito aqui. Eu achei bastante interessante o resultado que ficou. Achei, nossa, ficou muito legal. E acabou sendo isso mesmo. Eu dei um degradê no chão e fiz um acampamento meio que abandonado. Eu me esforcei mais pra fazer isso, pra ficar mais natural. Porque também teve o monte, onde fica o altar, né, da série, que ficou meio artificial. Eu não gostei muito do resultado, só que eu também não queria construir uma montanha, né. Daí eu fiz esse pitoco que parece um tronco de árvore cortado no meio, mas não ficou tão ruim e acabou que dando esse resultado legal no altar. Também teve a casa que eu construí improvisado no meio da gravação da série. E tem a caverna, né? No caso, a casa fica daquele lado e a caverna fica pra cá, mais ou menos, perto do acampamento abandonado. A caverna, praticamente, eu construí, tipo assim, eu queria fazer à mão, né? Tanto que a entrada, ela é bem artificial, não parece que foi feita de forma natural pelo terreno. Daí você vai aprofundando aqui, você percebe que tem bastante bloco quebrado, porque eu fiz com TNT. E também essa caverna, vocês podem perceber que tem muito minério, tem tipo minério pra caramba aqui, que eu coloquei pra ficar mais natural, só que acabou que não ficando. Eu esqueci de remover bastante minério e acabou que saindo no meio da gravação. Mas no mais foi isso mesmo. Foi bem simples a série. A gravação foi feita com alguns comandos também. Eu queria mostrar pra vocês comandos. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Bom, um dos comandos que eu acabei usando é o /HUD, que ele pode impedir que algumas coisas apareçam na sua interface. Por exemplo, quando você estiver assistindo a série, você pode ver que não aparece a minha barra de XP e nem os efeitos, tipo o efeito da escuridão, que eu usei para simular a noite escura. Então, o /HUD serve praticamente para isso. Se você der um /HUD @shide, tem algumas opções de coisas que você pode escolher para não aparecer na interface. Por exemplo, se eu colocar aqui Progress Bar, que no caso é a barra de XP, ela simplesmente desaparece da minha... Ai, meu turno é criativo, né? Calma aí. Aqui, ó. Eu dei um /HUD na Progress Bar e a minha barra de XP ela não aparece. Isso aqui eu usei para fazer a gravação da série e também no efeito de poção. Que se a gente der um /HUD aqui, /HUD a gente tem Status Effects, que esconde o efeito que eu tô. Isso eu usei para esconder o XP que eu tinha coletado ao longo da série e para esconder o efeito da escuridão que eu usei quando eu tava de noite. Eu também usei bastante o criativo, como por exemplo, na construção da casa, eu usei para pegar vidro, eu usei para pegar mais madeira e, sei lá, fazer umas ferramentas. Tipo assim, eu não queria perder tempo fazendo isso porque essa parte não ia aparecer. Então eu construí tudo no criativo, deixei algumas partes faltando e as partes que ficaram faltando, eu completei no survival para gravar como se o tempo tivesse passado e eu tivesse construído a casa. Então foi desse jeito mais ou menos que eu fiz a construção. Eu não queria perder tempo e eu queria economizar. E essa série foi gravada de um jeito bastante rápido, como por exemplo, você tá vendo esse vídeo no sábado, se você estiver vendo no dia que ele foi lançado. Mas eu comecei a gravar, no caso, 2 semanas atrás, no sábado antepassado, porque foi isso mesmo. Eu comecei a gravar meio que do nada, tipo, bateu uma vontade e eu comecei a gravar 2 semanas atrás, mais ou menos. Se você estiver vendo esse vídeo num sábado, no dia que ele foi lançado, demorou praticamente 2 semanas para a série ser gravada. Durante a primeira semana eu fiz a gravação e a edição. Na segunda semana eu lancei e sábado tá saindo os bastidores aqui pra você ver. Então foi isso, né, galera? Eu também usei comandos como, por exemplo, hora do dia para colocar de dia, para colocar de noite. E também usei o comando /effect para colocar o efeito de escuridão no survival, também, por exemplo. E de noite eu colocava o efeito de escuridão mais o efeito da meia-noite, que deixava tudo escuro. E se a gente, por exemplo, pegar uma lanterna aqui, deixa eu ver. Se eu pegar uma lanterna aqui, fica bem parecida, ó, com a noite, que
ficava nos episódios, fica praticamente desse jeito. Ah, e um erro de gravação que apareceu foi no segundo episódio. No segundo episódio, um erro que aparece é que quando eu tô fugindo da sombra, eu fico no modo criativo, porque eu esqueço de colocar no modo survival. Eu acho que foi a única vez, porque se teve outra vez que eu fiquei no criativo, eu acho que eu acabei não percebendo. Eu acho que essa foi a única. Mas, portanto, eu vou ficando por aqui. Eu acho que foi bastante legal gravar esse conteúdo pra vocês, dos bastidores e dos erros de gravação. Mas foi só isso. Eu queria agradecer você por ter chegado até essa parte do vídeo. Um valeu e fui!